Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a conjectura de Collatz. O que será que é essa conjectura, né? Ela funciona assim: a gente vai formar uma sequência. A gente começa com qualquer número natural positivo, né? Se o número for par, a gente divide por 2. Se o número for ímpar, a gente multiplica por 3 e soma 1. Tá? Então fica mais ou menos assim como o exemplo mostra lá. O 7 é ímpar. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. O 22 é par. Então 22 dividido por 2 dá 11. O 11 é ímpar. 11 vezes 3, 33, mais 1, 34. O 34 é par, a gente divide por 2, dá 17. E aí a gente vai indo até chegar no 1. A conjectura de Collatz diz exatamente isso, que não importa o número com que a gente começa essa sequência, em alguma hora a gente vai chegar no 1. Assim, olhando a princípio, parece-me impossível que a gente vai chegar no 1 partindo de um número como, por exemplo, o número alto, 5.323, porque intuitivamente a gente pensa que no caminho haverá tantos pares quanto ímpares. E se for par, a gente vai dividir por 2. E se for ímpar, vai multiplicar por 3. E como 3 é maior do que 2, a gente supõe que a sequência tenda a ir para o infinito, né? Mas não é bem assim que acontece. O número de pares é igual ao número de ímpares. Porque se n for ímpar, 3n mais 1 é sempre par, tá? Então quer dizer que aí já tem um viés, né? Que vai forçar a existir mais pares. Então seria melhor a gente pensar numa sequência que eu vou chamar de C-estrela, que seria definida assim: C-estrela de n é n sobre 2 se n é par. E C-estrela de n é 1,5n mais meio se n é ímpar. Aí já elimina aquela dúvida intuitiva que a gente tinha. Como o 2 é maior do que 1,5, parece mais lógico, né, que cada vez que a gente aplique as regras da sequência, o número fique teoricamente menor e assim chegue a 1. Né? Porque a gente vai dividir por 2 e multiplicar por 1,5. Então a tendência seria de o número ficar menor. Com essa definição de C-estrela aí, a gente tem que, a cada passo, o próximo número pode ser ou par ou ímpar, né? Diferente no caso lá da sequência de Collatz original, que 3n mais 1 sempre é par. Esse negócio de definir uma função, se x é maior que zero, então tal. Se x é menor que zero, então tal. Parece meio artificial, né? Então, e também dificulta para a gente fazer uma programação dessa função aí se a calculadora não tem o comando if, né? Então, por curiosidade, eu estou mostrando aqui duas formas diferentes para a gente definir C-estrela, mas com uma expressão só. Nada de se x é isso, é uma coisa, se x é ímpar é outra coisa. Então, são esses dois modos aí. C-estrela de n é n mais meio, que multiplica 1 menos 1 elevado a n mais n sobre 2. Esse é um modo. O outro modo é C-estrela de n
é 2n mais 1 seno ao quadrado de nπ sobre 2 mais n sobre 2. Esse segundo modo aí, que a gente coloca o seno, fica muito interessante porque, nesse caso aí, a gente pode definir a sequência para um número real qualquer, né? E definir alguma coisa para números reais significa que a gente pode usar tudo que o conjunto dos números reais tem, como, por exemplo, limite, derivada, integral, tal. De alguma forma, pode facilitar a gente para que a gente consiga demonstrar essa conjectura aí. Logo abaixo ali a gente tem um exemplo como o C estrela de 3, a gente chega a 5, né? Tanto com uma fórmula ou com outra. E só para lembrar, 1 menos 1 elevado a n é igual a zero se n é par. E seno ao quadrado de nπ sobre 2 também é igual a zero se n é par, né? Então, essa primeira parte das fórmulas ficam eliminadas. E aí só sobra o n sobre 2. E se a gente quisesse demonstrar essa conjectura aí, né? É claro que 99,9% das chances é de que a gente não conseguisse, né? Mas, de todo modo, é bom a gente tentar, né? Primeiro porque a gente vai aprendendo novas técnicas e segundo porque a gente não vai ficar frustrado, né? Porque se ninguém conseguiu até agora, qual o problema de eu não conseguir, né? Uma das possibilidades seria a gente tentar por absurdo, né? A gente começaria com a seguinte pergunta: como é que pode ser uma sequência para que a conjectura seja falsa? Então, eu tenho aqui 3 modos de como podem ser as sequências, né, de modo que a conjectura seja falsa. Uma primeira possibilidade seria o seguinte, por exemplo, 63, 95, 143, 215, 323, isto é, vai dando sempre número ímpar, e é claro que nesse caso aí a sequência vai por infinito. E isso seria um dos modos pelo qual, né, a sequência vai ao infinito ou não converge, né? Uma outra possibilidade seria o seguinte: a sequência vai subindo e descendo, mas mais subindo do que descendo, né? Então ela caminharia mais lentamente, mas caminharia para o infinito. E a outra possibilidade, que é a C, seria de repetir um número. Essa sequência que eu mostro aí tem os cálculos errados, tá? Eu fiz de um tal modo que ela repetisse o número 27 aí, tá? Então, se a gente caísse, se repetisse um número, por exemplo, aí nesse caso 27, a sequência ficaria num círculo vicioso e aí não teria jeito de chegar a 1, né? Por exemplo, aí 27, 41, 62, 27, 41, 62, 27, 41, 62. Então, não haveria modo dela chegar a 1 se ela repetisse qualquer número que constasse dela, tá? Nós vamos provar aqui que a hipótese A, essa de que só vai dando números ímpares, não pode acontecer. Para isso, a gente tem que enunciar o seguinte teorema: seja n o primeiro termo de uma sequência de Collatz, C estrela. Se
pelo menos os primeiros k termos dessa sequência forem ímpares, então n obrigatoriamente tem que ter a forma n igual a 2 elevado a k vezes L menos 1. Vamos supor aí um exemplo aí, 23, 35, 53, 80, 40, que é uma sequência, tá? Então, só de ver isso aí, a gente já poderia chegar à conclusão que o 23, que é o primeiro termo da sequência aí, tem que ser do tipo 2 elevado a 3 vezes L menos 1. Aí, no caso, o L vale 3, né? Vamos dar um esboço só da demonstração para o K igual a 2, né? Então, vamos supor que n é ímpar. Se n é ímpar, o próximo termo da sequência é 1,5n mais meio. E nós estamos admitindo também que esse segundo termo também é ímpar. Então, se o segundo termo é ímpar, 1,5n mais meio é igual a 2n menos 1, que é a representação de um número ímpar. Multiplicando por 2, ambos os membros, aí a gente chega à conclusão que 3n mais 1 é igual a 4n menos 2. E aí depois a gente usa a congruência módulo 4, tá? E chega à conclusão que 3n é congruo ou congruente a menos 3 módulo 4. Como o máximo divisor comum de 3 e 4 é 1, então a gente pode cortar esse 3 aí e chegar à conclusão que n é congruo a menos 1 módulo 4, né? E se n é congruo a menos 1 módulo 4, significa que n é igual a 4L, para algum L, menos 1. E, portanto, o n é 2 elevado à segunda L menos 1. Tá, gente? Isso é só um esboço aí de como a gente poderia demonstrar esse teorema, que só vendo assim já dá para saber que por indução sairia de uma maneira assim mais natural, né? Vejam o seguinte, se eu quiser que os 10 primeiros termos de uma sequência 6 estrelas sejam ímpares, eu tenho que começar no mínimo com n igual a 2 elevado a 10 menos 1, que é o que diz esse teorema aí, né? Então, se eu quiser 10 primeiros termos ímpares, eu tenho que começar com 1023. E se eu quiser infinitos ímpares, eu tenho que começar no mínimo com n igual a 2 elevado a infinito menos 1. E isso a gente sabe que é um absurdo, né? Então, uma sequência 6 estrelas não pode ter infinitos ímpares e só ímpares. Tá bom? Fica demonstrado aí que a hipótese A não pode acontecer. Existe um teorema que é praticamente um recíproco da página anterior, que diz o seguinte, que se n é da forma 2 elevado a k vezes L menos 1, com L sendo ímpar, né? Então a sequência 6 estrelas é ímpar k vezes exatamente no início da sequência, tá? Então, por exemplo, 7 é igual a 2 à terceira menos 1. A sequência vai ter 3 ímpares, que é o expoente do 2 ali, né? 31 é igual a 2 à quinta menos 1. A sequência vai ter 5 ímpares, que é o número 5 do expoente do 2 ali. E 47 é igual a 3 vezes 2 à quarta menos 1.
o 3 é ímpar, o 3 aí está no lugar do L, né? Então a sequência vai ter exatamente 4 ímpares no início dela, tá? Agora nós vamos cuidar um pouco sobre a hipótese C, né? Que é aquela que a sequência vai se repetindo. A gente não vai cuidar nesse vídeo aqui da hipótese B, tá? E talvez não cuide em vídeo nenhum, né? Porque senão quase que a gente teria demonstrado a conjectura, né? Então vejam o seguinte, a sequência do 27 usando C estrela. 27, 41, 62, 31, 47, 71, 107, 161, tal. É meio difícil notar isso, mas observem que, tirando o 27, nenhum outro número é múltiplo de 3. E isso nos leva ao teorema da página seguinte, que diz o seguinte, que se n é igual a 3L, né, quer dizer, múltiplo de 3, então n não vai se repetir durante a sequência. Para não complicar muito, né? Vamos ver como é que funciona esse negócio de múltiplo de 3 não se repetir. Vamos pegar um número fixo aí, né? Por exemplo, o 60. 60, o próximo termo seria 60 por 2 igual a 30, o próximo seria 30 por 2 igual a 15 e tal. E aí a gente vê que esses números 15, 30 e 60, que são múltiplos de 3, mas não se repete, porque a gente está dividindo por 2, por 4 e tal, né? Mas chega uma hora que a gente vai ter um número ímpar, que no caso aí é o 15. A partir desse número ímpar, a gente vai gerar um número que não é múltiplo de 3, porque a gente multiplica por 3 e depois soma 1. Aí, no caso, 15 geraria o 46. E a partir de um número que não é múltiplo de 3, a gente só pode fazer duas operações com ele. Tá? A gente pode multiplicar por 3 e somar 1, ou dividir por 2. E se você multiplicar por 3 e somar 1, você não obtém um múltiplo de 3, né? Porque você está somando 1. E n sobre 2 também não gera números múltiplos de 3. Porque se a gente pegar um número que não é múltiplo de 3 e dividir por 2, a metade de um número que não é múltiplo de 3 também não é múltiplo de 3. Então a gente vê que os números 15, 30 e 60 não vão se repetir. Isto é, a sequência de Collatz tem um mecanismo que impede a repetição de múltiplos de 3. E fica agora a pergunta, né? E para os que não são múltiplos, como funciona? Tá bom, gente? Eu fico por aqui então. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.